Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Por sua vez, a Convenção Batista Brasileira foi criada, organizada para servir as igrejas batistas espalhadas no território nacional. Nós estamos na lição de número 5 e vamos falar justamente sobre esta temática: crise, arrependimento e restauração. Observe que o nosso texto áureo é este que se encontra aqui. Eu estou destacando, Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Farei a leitura na imprensa bíblica brasileira, versão revisada, texto o qual eu sempre estou adotando dentro da escola bíblica dominical, mas você poderá fazer uso da sua versão e, a despeito dela, nós vamos fazer a leitura e, quem sabe, alguns termos vai ampliar o significado em relação a estes versículos indicados. Diz assim: Todavia, ainda agora diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 12 foi lido juntamente com o versículo 13, de modo que o nosso texto de ouro foi feito, e a nossa oração é que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Quando a gente começa a lição sobre o profeta Joel, nós temos que atentar para algo muito importante. Estou me referindo ao fato de que nós temos que nos ater à palavra de Deus. E quando nós nos reportamos à Bíblia Sagrada, é ciente de que a revista, nada mais, nada menos, é um auxílio, mas você pode buscar outros recursos para auxiliar o seu estudo. Desta forma, você vai entender que o livro do profeta Joel é um retrato vivo de como Deus transforma crises em oportunidade de arrependimento e, sobretudo, restauração. Judá estava enfrentando uma calamidade terrível. Havia pragas, seca, fome, caos social, caos espiritual. Porém, Deus usou essa dor como um meio de despertar o espiritual, esse aspecto. Tanto é que o mesmo Deus que permite a crise é o Deus que oferece o caminho da restauração. Você já viu um tempo, ou até mesmo já vivenciou um período de crise em que Deus usou o caos para te aproximar dele? De uma forma pedagógica, Deus usa que é o sofrimento, quando não o caos, para que venha ocorrer essa aproximação nossa com o eterno. Desta forma, o texto começa dizendo: O que você entende por transformação espiritual? Você já passou por momentos de crise, arrependimento e restauração em sua vida? E com relação a Joel, que é um profeta ligado aos grandes temas da sua época, alguém profundamente envolvido com as crises que ameaçavam as pessoas daquele período, e para ele a precariedade da vida não era coisa do destino. Interpretava a sua experiência permeada pelo seu relacionamento com Deus. Joel é um profeta de Deus, é um homem de Deus e, como tal, mantém esse relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Deus fala com Joel e Joel, por sua vez, ouve e transmite ao povo o recado divino. E é nesse ambiente cheio de ambiguidades que o profeta irá se mover no contexto de calamidade que se abatia sobre Judá, lembrando sempre que refere-se ao Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Logo, a terra que estava sendo devastada era um dos laços mais fortes entre Deus e seu povo. O aprofundamento da crise trazia consigo dificuldades religiosas, econômicas, sociais. Também trazia
algozes que se aproveitavam da fragilidade e sorviam tudo o que restava às pessoas. Havia, claro, a exploração econômica e tráfico de crianças, conforme o capítulo de número 1, versículos 6 e 7, o qual faço a leitura desses dois versículos. Porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixas, digo, queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca a minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram, fazendo alusão a todas essas questões trágicas. Mas além disto, tinha a idolatria, a pecaminosidade que é decorrente desse ato idólatra, de modo que a mensagem da parte do profeta vai remontar à noção da soberania de Deus, da compaixão, do perdão divino. Deus é rico em perdoar, mas ele não passa a mão na cabeça do seu filho dentro do contexto do Antigo Testamento. Porque Israel, isto é, a nação, era o primogênito de Deus. Deus tem um filho no Antigo Testamento e é o seu povo. Mas ele não passa a mão na cabeça do seu filho, antes ele pune o seu filho, mas como a gente está observando nessa revista e pela temática, Deus visa o quê? Arrependimento em meio a essa crise espiritual, crise social, mas também restauração. E é nesse contexto que vai haver parâmetros corretos de culto e a esperança do dia do Senhor. A gente vai trabalhar um pouco mais lá na frente a respeito desta expressão dia do Senhor. Mas é nesse contexto a transformação espiritual que é essencial. Por causa de quê? Porque Deus chama o seu povo ao arrependimento e promete restauração por meio do derramamento do Espírito Santo. Sobre esse derramar, eu vou falar um pouco mais à frente, mas é bom que você entenda que no Antigo Testamento, Deus habitava junto com o povo, isto é, no meio do povo. Como é que Deus habitava? Primeiramente, Deus começou a morar no tabernáculo, por sua vez, no templo. Então Deus morava com o povo, isto é, no meio do povo. Aqueles casos que nós temos na Bíblia de pessoas que vinham o Espírito Santo, etc e tal, eles faziam e aconteciam sempre por causa de alguns ministérios específicos, é porque são exceções. Mas a regra no Antigo Testamento é de que Deus habitava no meio do povo. Mas havia uma promessa desse derramamento do Espírito Santo sobre o povo por completo, de modo que ele viria habitar não com eles, mas sim dentro deles. E é algo realmente fantástico quando a gente analisa todo o desenvolvimento e, sobretudo, a profecia histórica que se cumpriu de fato. Esse processo vai além do perdão, gerando uma mudança profunda que capacita os fiéis a viver segundo a sua vontade, guiados pelo Espírito Santo. Vou falar agora sobre o primeiro tópico, com base no capítulo 1, versículo 1 até o 20, que fala justamente sobre a crise. Quando a gente observa este capítulo, vamos notar que Joel descreve uma sucessão de desastres. Gafanhotos destruindo plantações, seca, fome e, sobretudo, desespero. O que que isso significa? Que naquele período a crise era total, econômica, social e espiritual. Ou seja, nesse aspecto religioso, estava um caos. Mas Joel não enxergava a crise apenas como catástrofe natural. Ele via a mão disciplinadora de Deus chamando o povo ao arrependimento. Há uma passagem em um Novo Testamento, numa referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14 e 17, que mostra o filho pródigo, é o filho esbanjador. Ele só se levantou quando experimentou a miséria e a fome. Aí ele cai em si e a gente já sabe perfeitamente como se desenrolou a história. Porque a crise, meus irmãos, pode levar a gente a estar mais próximo de Deus.
Quanto mais você sofre, ao invés de se afastar de Deus, você se aproxima de Deus, porque nele está a minha confiança, a sua confiança. A confiança do aluno da escola bíblica dominical tem que estar em Deus, não no pastor necessariamente, muito menos no professor da IBD, na instituição, quer de uma forma, vou dizer, de organização, quer na forma bíblica, como nós entendemos que é um organismo vivo, mas a gente tem que confiar não na instituição, não nos homens, mas, sobretudo, em Deus. Porque Deus vai usar justamente as circunstâncias difíceis para quebrar o nosso orgulho e ainda despertar o coração. Tem pessoas que são tão orgulhosas que não confessam esse teor orgulhoso dentro de si. É muito orgulhoso. Eu penso até que, às vezes, nós temos nas nossas membresias muitas pessoas que poderiam dar testemunhos, é, tipo de um ex isto, ex aquilo outro. Porque em alguns arraiais o testemunho dá um ibope muito grande. Mas como é que seria essas pessoas que dariam nas nossas igrejas os testemunhos reais, realmente? Ah, testemunho de ex-orgulhosos. Quantas pessoas que às vezes nasceram num lar, digamos, evangélico e era completamente orgulhoso, ele se bastava, ele achava que tudo girava ao seu redor, mas até o ponto que verdadeiramente encontrou a pessoa bendita de Cristo Jesus, acatou o seu senhorio e tornou-se um discípulo de Jesus. Há muitas pessoas que são orgulhosas, quando não teimosas, mas aqui me detendo orgulhosas, e que poderiam dar testemunhos. Olha, antes eu era tão orgulhoso por conta disso, daquilo outro, mas graças a Deus eu fui alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus. Que coisa boa! De modo que a gente vai lembrar sempre que Deus ele quer quebrar esse orgulho e despertar algo no nosso coração. E não é à toa que a calamidade pode ser o início de um reavivamento espiritual. Às vezes a pessoa está um tanto cabisbaixa, murchinho, ou seja, bem para baixo, etc e tal, sem ânimo, sem entusiasmo algum, mas Deus utiliza uma calamidade e pode, nesse caso, ser sim um início para um reavivamento espiritual, para um despertamento, para uma transformação. A pergunta que eu preciso fazer antes de nós continuarmos aqui a leitura conforme o tópico primeiro é o seguinte: o que Deus está querendo ensinar a você, meu irmão, minha irmã, nas crises? Todos nós passamos por crises nessa vida. A vida é boa, mas a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para mim, não é fácil para o irmão, para a irmã, não é fácil para ninguém. Mas ainda assim vale a pena ser vivida. Vivida em Deus. Mas a gente precisa confiar nele. E quem sabe precisamos aprender cada vez mais e mais, dia após dia, com o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo. O autor da revista fala que, bem no início do registro de sua experiência, o profeta Joel vai relatar essas catástrofes que impressionaram, né, as pessoas na época, por conta da situação severa. Agora, nós sabemos que é muito, como já foi dito, lidar com as crises da vida, e a experiência do profeta Joel é um chamado ao enfrentamento. Ele não foge, ele não vai buscar subterfúgios, ele vai apontar o caminho que leva à ruptura com a crise e o desespero. Em outras palavras, conforme o autor colocou, a sua vida não foi resignificada pela situação calamitosa. Antes, o profeta Joel vai utilizar é, o ensinamento, aquela situação e descobrir o acolhimento divino, numa referência a essa esperança que pode ser depositada mediante o arrependimento para que haja o quê? Restauração. O que tinha sido registrado
pelo menos biblicamente falando, não tinha precedentes em Judá, o Reino do Sul. Era uma espécie de processo concêntrico que resulta em constante aprofundamento. Ou seja, é como se você tivesse uma areia movediça e todas as vezes que você tenta sair dali, você vai afundando cada vez mais e mais. Era assim mais ou menos a situação. Era sucessivas devastações por gafanhotos designadas por quatro termos para nos indicar a totalidade de uma destruição. Uma longa estiagem, proporcionando uma seca terrível, incêndios e, inevitavelmente, a fome. Ele menciona ainda que as árvores frutíferas estão secas, os campos assolados, a colheita perdida, sementes roubadas, armazém demolidos, destruição pelo fogo, enfim, só caos, só devastação, só desolação. E tudo que era importante, a sobrevivência, simplesmente estava o quê? Desfeito. Esta é a descrição da crise, que é uma crise pequena? Nada, Nina, não. Uma crise muito grande, séria, profunda, que tinha como propósito demonstrar a complexidade do que se estava enfrentando. Como mencionei agora há pouco, o caos trouxe instabilidade emocional para as pessoas do Reino do Sul. Tudo parecia perdido. O luto estava instalado. Todos seriam, digamos assim, dizimados. Se o presente se encontra conturbado, o futuro apresenta-se assustador. Acontece que Joel nos apresenta um profundo senso de identificação com as dificuldades de sua gente, do seu povo. E o autor da revista vai dizer: como homem de Deus, não está alienado e os conteúdos da sua esperança são o combustível para o enfrentamento. Eis o destaque. Nós aprendemos com os profetas, e não apenas com Joel, que não podemos estar à margem das questões do nosso tempo. A vida que nos foi proposta em Deus não tem nada a ver com alienação, com fuga da realidade. Mas podemos terminar esse tópico dizendo: somos chamados a ser a resposta à incompletude de nossos contemporâneos. Meus irmãos, vocês que me acompanham na Escola Bíblica Dominical, eu pretendia fazer o vídeo na íntegra, todavia, por um compromisso que eu tenho nesse exato momento, eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar ficando com esta parte apenas a introdução e o primeiro tópico. No outro vídeo, que é hoje à noite ou amanhã de manhã, ciente de que eu estou gravando numa segunda-feira, já à tarde, eu vou postar a segunda parte. Mas realmente eu tenho um compromisso inadiável e, portanto, peço a sua compreensão, mas é um tempo para que você possa ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do profeta Joel, já que é um livro relativamente pequeno. E não é à toa que está justamente naquele livro, o qual a gente chama de profeta menores. Ou seja, o conteúdo é menor, não que seja menor em importância. Mas fique com a palavra de Deus, leia esses três capítulos como indicação, aí sim na outra parte a gente volta e quem sabe vai ter uma produção muito melhor, ou seja, você vai poder fazer com que venha agregar mais conhecimento e cada vez mais e mais se encher da palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo vídeo sobre o profeta Joel.